Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje nós vamos falar sobre Guimarães Rosa. E antes de mais nada, eu vou retomar com vocês alguns conceitos que, se você chegou a esse vídeo, você com certeza já viu modernismo, terceira fase, ou ouviu algumas características desta geração modernista. E eu vou retomar rapidamente, de forma oral, algumas características marcantes desta geração modernista terceira fase. Então, o modernismo terceira fase retoma e modifica propostas anteriores. Você verifica aí uma permanência do testemunho humano, uma atração pelo sobrenatural, uma redescoberta da linguagem. O que é essa redescoberta da linguagem? A redescoberta da linguagem é dar à palavra novos sentidos. Além disso, também temos a pesquisa da palavra e, por fim, a universalização do romance nacional. De modo geral, essas são as características mais importantes, as características marcantes dentro do modernismo terceira fase. Bom, agora falando propriamente do Guimarães Rosa, vamos verificar algumas características do autor que eu coloquei aí neste slide. Bom, características do Guimarães Rosa em suas obras, acredito que uma das principais, assim, né, são os neologismos. Ele vai aí fazer uso dos neologismos, né, a criação de uma palavra para uma determinada ideia. Outra característica muito marcante no Guimarães, nas obras do Guimarães Rosa, na verdade, o regionalismo, que é uma estrutura coloquial, né? Ele vai trabalhar uma estrutura coloquial. Além disso, ele faz uso da aglutinação e repetição de palavras, abrasileiramento de palavras estrangeiras, inversões de frases feitas, uma prosa rimada, provérbios sertanejos, ultrapassa limites do regional, ou seja, ele vai trabalhar não apenas com as problemáticas de uma determinada região, mas também de uma problemática ampla e universal, monólogos introspectivos e o homem como um ser mutante. Vamos para alguns exercícios para sentir um pouco dessas características que eu pincelei nos textos, certo? Bom, então vamos ler um texto para um teste aí que a gente vai verificar. Com arranco, o sertanejo calou-se. Como arrependido de ter começado assim de evidente, contra que aí estava com o fígado em más margens. O que é essa expressão com o fígado em más margens? De mau humor, tá? Pensava, cabismeditado. Vamos pensar um pouquinho nessa palavra, cabismeditado. Cabis, quando eu falo cabis, você já lembra daquela palavra, já vem à cabeça, cabisbaixo, não é? Cabisbaixo. O que é cabisbaixo? Cabeça baixa, né? Quando a pessoa fica com a cabeça assim mais baixa, tá certo? Então, cabismeditado. E o meditado, quando a gente medita sobre algo, a gente reflete sobre alguma coisa. Então, a gente pensa. Então, cabismeditado vai simbolizar aí um pensamento quando alguém está pensando de cabeça baixa, tá? Do que se resolveu, levantou as feições. Então, aqui a gente tem um processo em que ele está pensando de cabeça baixa e já levantou as feições. Muito bem, vamos prosseguir. Se é que se riu, aquela crueldade de dentes, encarar, não me encarava, só se fito a meia esguelha. Vamos lá, o que é esguelha? Esguelha é olhar de canto, tá? Então, só se fito olhando ali de canto. Latejava-lhe um orgulho indeciso. Redigiu
seu monologar. O que Frouxo falava de outras, diversas pessoas e coisas da serra, do São Ão, travados assuntos, insequentes como dificultação. A conversa era para teias de aranha. Muito bem, vamos ver se você consegue pensar um pouquinho sobre a conversa era para teias de aranha. O que você imagina que seja? Por que ele usou essa, vamos dizer, esse provérbio, né? A conversa era para teias de aranha. A conversa era uma armadilha. Eu tinha de entender-lhe as mínimas entonações, seguir seus propósitos e silêncios, assim, no fechar-se com o jogo, sonso, no me iludir, ele enigmava, e pá! Vós, mecê, agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que é faz-me gerado, falmis geraldo, famílias gerado. Muito bem. Vamos para a questão 1. A linguagem peculiar é um dos aspectos que conferem a Guimarães Rosa um lugar de destaque na literatura brasileira. O que é que tem aqui? Características do autor? Neologismo. É exatamente isso que ele fala aqui na questão 1. No fragmento lido, a tensão entre a personagem e o narrador se estabelece porque a palavra, vamos lá, o narrador se cala, pensa e monologa, tentando assim evitar a perigosa pergunta de seu interlocutor. Não, ele está tentando pensar na melhor resposta para dar, não está tentando evitar. B. O sertanejo emprega um discurso cifrado. Não é um discurso, é a postura dele. C. Entre os dois homens se cria uma comunicação impossível. É impossível. Eles estão conversando, não está impossível. D. A fala do sertanejo é interrompida pelo gesto de impaciência do narrador. O narrador está falando assim, fala logo aí, ou então, ai, não, né? Vou falar aqui logo sobre isso. Não é impaciência do narrador. Então, ficamos com a letra I. A palavra desconhecida adquire o poder de gerar conflito e separar as personagens em planos incomunicáveis. Na verdade, eu não falei da historinha por trás desse texto, mas o principal é o seguinte. Um homem perguntou para outro assim: Ah, você conhece aquele cara assim, assim, assado, de tal nome? Aí ele falou que sim. Aí ele falou: Ah, eu conheço o famigerado. Então ele utilizou essa palavra difícil para dizer que conhecia um cara. Só que esse cara que ele falou que conhecia era um homem que assassinava as pessoas. E um matador. E ele disse que conhecia o famigerado. Só que as pessoas da comunidade onde esse cara estava começaram a fofocar, né? Ai, você viu o que aquele cara falou sobre o assassino? Ele falou que o assassino é um famigerado. E aí começou, né? Aquela ideia do telefone sem fio. Famigeraldo, famigerado, famílias gerado, famigerado. E todo mundo começou a inventar meio que uma nova palavra a partir do famigerado. E até que esse monte de fofoca chegou lá no assassino. E o assassino bateu na porta do cara, né, que falou: Ah, eu conheço o famigerado. E ele bateu na porta dele e falou: Ah, e aí, como é que é? Você me chamou de famigerado? Eu queria saber o que é famigerado, faz-me-gerado, né? Então, a partir daí que esse texto começa a fazer sentido, né? Eu devia ter falado essa historinha antes, mas eu acredito que tenha dado para entender. Bom, texto para o teste 2. Famigerado? Famigerado é inóxio, é célebre,
notório, notável. Vossa Mercê, mal não veja em minha grossaria. O que é grossaria? Grosseria, né? Então, aqui o cara perguntou, né? Famigerado? O assassino perguntou. Aí o homem que tinha chamado o assassino de famigerado começou a tentar explicar ali, morrendo de medo, né, do assassino fazer alguma coisa com ele, tentou explicar ali da melhor forma possível o que é famigerado para que ele não entenda que é uma ofensa, porque não é, né? Famigerado é relativo a famoso, né, para quem não sabe. Bom, aí vamos lá, ele explica. Famigerada é inóxio. Gente, se uma pessoa não sabe o que é famigerada, ela vai saber o que é inóxio. Nem eu sei o que é inóxio. É célebre, notório, notável. Aí ele pergunta, Voz Mercê, mal não vejo em minha grosseria no não entender, mas me diga, é desaforado? É caçoável? É de renegar? Farstância? Nome de ofensa? Vilta nenhuma, nenhum doesto. São expressões neutras de outros usos. Pois, e o que é em fala de pobre, linguagem de em dia de semana? Bom, aí ele fala, né? Essa linguagem em dia de semana é linguagem mais simples. Porque nos finais de semana, quer dizer, no domingo mais especificamente, o, as pessoas iam para uma missa em que o Papa falava de uma forma difícil, né? Falava no latim. E linguagem de dia de semana, então, é a linguagem mais simples, do dia a dia, linguagem coloquial. Vamos lá, continuando. Famigerado? Bem, é importante, que merece louvor, respeito. Nesse texto, a associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias da semana remete ao local de origem dos interlocutores? Não tem a ver com o local de origem dos interlocutores. Ao estado emocional dos interlocutores? Também não. Mas sim ao grau de coloquialidade da comunicação, né? Porque, como a gente viu, linguagem de dia de semana refere-se à linguagem mais simples. E aí, essa associação de vocábulos a esses determinados dias da semana refere-se ao coloquialismo.